E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos então começar mais um vídeo, né? Hoje falando sobre a intervenção federal e estadual, a intervenção da União nos estados e Distrito Federal e a intervenção dos estados nos municípios, né? Isso é previsto nos artigos 34, 35 e 36 da Constituição Federal, certo? A intervenção ela já é um instituto já previsto desde as primeiras constituições republicanas, né? E também está previsto no 88, na Constituição de 88, né? Porque é um mecanismo importante da paz pública, digamos assim. Né? A intervenção federal é um mecanismo, a gente tem que considerar que é um mecanismo excepcional, certo? Não é comum que se utilize a intervenção federal, mas ele é um mecanismo necessário, né, para lidar com situações onde há um rompimento, né, da unidade da federação, né, onde há um problema, federativo, né, ou de questão de integridade nacional, né, pode acontecer, por exemplo, com uma invasão estrangeira, né, ou quando algum ente federativo ele deixa de cumprir com algum dever seu, né, com alguma questão de observância obrigatória, né, que a Constituição prevê como sendo fundamental que todos os entes federados cumpram, né. Então, quando um município descumpre seus deveres, né, deveres ditos fundamentais, quando um estado ou o Distrito Federal descumpre esses deveres, né, a União ou os estados, quando se trata de município, podem intervir então nesses entes. É bom pontuar que não há uma hierarquia, né, não há uma hierarquia entre União, estados e municípios. É bem claro que a União é a entidade que cuida da soberania, né, que é responsável por questões não somente internas, mas também de âmbito internacional, né? É a União que cuida disso. E os municípios, obviamente, estão dentro dos estados, os estados estão dentro da, da, do, da República Federativa do Brasil, mas não há, a princípio, uma relação de hierarquia entre eles, certo? Somente para essas questões de intervenção, né? Em que há uma necessidade de cumprimento de um dever constitucional, é que essa previsão excepcional, eu friso mais uma vez, de um ente, né, um ente, digamos, de maior estatura, mas não necessariamente de maior hierarquia, né, um ente de maior estatura intervindo num ente menor, né, para que ele cumpra então com os seus deveres, né. Então, o artigo 34 ele trata da intervenção da União nos estados do Distrito Federal. Agora observem bem essa excepcionalidade, né, como ela é bem destacada na lei. A lei fala que, a Constituição fala que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Ou seja, esse texto do caput do artigo 34 trata bem claramente de que é uma excepcionalidade mesmo, apenas nessas situações descritas no artigo 34, né? A gente não vai detalhá-las porque eu acho que não faz muito sentido a gente se estender muito nesse vídeo desnecessariamente, mas essas situações que estão previstas no artigo 34 são realmente situações excepcionais. Somente nessas situações é que poderá haver uma intervenção da União nos estados ou no Distrito Federal. E o artigo 35 fala da intervenção dos estados nos municípios, ou nos municípios, da União dos municípios localizados em território federal. Como nós não temos, né, para o momento, território federal, né, então o que está valendo são a intervenção dos estados nos municípios. Da mesma forma, somente ocorrerá nas situações previstas nos incisos do artigo 35. É uma situação realmente excepcional. Tanto é, né, que na nossa realidade, né, mais recente, houve apenas um caso de intervenção, que pelo menos que eu tenho conhecimento recentemente, que foi a intervenção da União no estado do Rio de Janeiro. Né? Eu vou detalhar um pouco mais à frente o que foi que aconteceu
nessa intervenção, né? O artigo 36, né, por fim, ele fala de como se dará a decretação da intervenção, né? Quem deve solicitar, né? Como se procederá, né? No caso é um decreto, realmente um decreto presidencial ou então um decreto estadual que irá especificar a amplitude, o prazo, as condições da execução dessa intervenção, certo? E em algumas situações, na verdade, sequer haverá uma intervenção material, né? Como especifica ali o parágrafo 3º do artigo 36, em algumas situações, as descritas nos artigos 34, 6 e 7 e no artigo 35, 4, o decreto de intervenção vai se limitar a suspender a execução do ato impugnado. Então não vai ter polícia ou não vai ter exército entrando no estado, no município, né? Não vai ter ações materiais mais profundas para intervenção, pelo menos nessas situações aí mencionadas no parágrafo 3º do artigo 36, certo? Então agora vamos falar bem rapidamente do caso concreto que tivemos mais recentemente, que foi a intervenção, né, no Rio de Janeiro, ocorreu por meio do decreto número 9288 de 2018, né, foi assinada pelo Michel Temer e ela foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do decreto legislativo número 10, né, e ela foi para pôr termo a um grave comprometimento da ordem pública, né. Naquele momento o Rio de Janeiro estava sofrendo de forma acentuada com falta de recursos públicos para atendimento da saúde pública, da segurança e, na verdade, a segurança pública sempre foi um problema grave no Rio de Janeiro, né? E que foi acentuada pela questão da falta de recursos e também da situação particular que vivia naquela época o governador do estado, estava com problema de saúde e foi uma sucessão de acontecimentos que forçaram então o presidente da República a decretar essa intervenção, né, que contou com o apoio das Forças Armadas e a intervenção foi mais voltada realmente ao estabelecimento da paz, né, pelo menos de controlar o grave problema da segurança pública que estava se acentuando pela questão de falta de recursos públicos, né? Também havia o problema, e ainda há, né, o problema da saúde pública ali, dos hospitais públicos no Rio de Janeiro, que não chega a ser um problema talvez mais grave em razão de vários hospitais ou alguns hospitais públicos no Rio de Janeiro serem hospitais federais, né? Uma particularidade ali do Rio de Janeiro ter hospitais públicos federais e não estaduais. Então o maior problema ali foi realmente da segurança pública, né? Com a ausência de recursos. As UPPs, né? As unidades de polícia pacificadora estavam sofrendo com ataques ali dos traficantes, enfim, nos morros, então o presidente entendeu por bem fazer essa intervenção, o que também causou um problema, né, que é o fato de que durante uma intervenção federal a Constituição não pode ser emendada. O artigo 60, parágrafo 1º, fala que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. E naquele momento o governo federal, junto com o Congresso, estavam pretendendo fazer uma nova reforma da Previdência e essa reforma da Previdência, né, teve que ficar de molho, né, enquanto a intervenção federal teve curso, né, se iniciou ali em 2018 e 16 de fevereiro de 2018, né, foi o início de 2018 e se encerrou em 1º de janeiro de 2019, então durou quase todo o ano de 2018, né. Digamos que agora a situação estaria um pouco mais controlada, né? Mas os problemas, sabemos bem, do Rio de Janeiro são problemas que vêm de muito tempo e não seria com uma intervenção de menos de um ano que seriam totalmente resolvidas. Mas é um exemplo, né, que tivemos recentemente de intervenção federal, primeira aplicação que tivemos do artigo 34 da Constituição Federal de 88, né?
E quando vocês quiserem saber de mais algumas informações acerca da intervenção, fiquem à vontade para comentar, para me perguntar. Estarei sempre à disposição de vocês. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima.